QAP bravo no padrão, os conformes, nível de alteração, nível de notagem positivo, braviano em QRV, e já passou aí pela sua cabeça se aquele APH, o primeiro socorro que você fez, foi o suficiente, é o bastante? Então, nesse vídeo eu vou falar de 20 temas que são indispensáveis, imprescindíveis num bom curso de atendimento pré-hospitalar. Vamos lá? Então, aí se engana quem acha que é só os novinhos que de vez em quando bate essa interrogação na cachola. Não é bem assim, não. Algumas vezes os mais experientes também pode surgir aquela situação em que ele vai ter que verificar todo o seu conhecimento, experimentar, utilizar todo o seu conhecimento ou não. E vai até o final, se você conheceu todos esses temas no seu curso, ou se você aprendeu algo diferente, algo novo, compartilha aí com a gente, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para próximos vídeos. E vamos lá, vamos ver esses 20 temas. Beleza, hein, Viana? Tá chique, aí, hein? Caprichou, hein? Uma face shield, um óculos de segurança, né? Luvinhas de procedimento, tudo certinho aí com o CA certinho, né? Uma N95 aí, um PFF2, um respirador, touquinha, tá, beleza. E o avental? Cadê o avental? Ah, tá, entendi. Houvesse uma exposição a grande quantidade de sangue, né? Hemorragias, então não tem, então dessa vez passa. Bom, acredito aí então que o local da ocorrência em si vai ser aquele local, à exceção dos bravos lá que trabalham no evento, então vai ser um local que eu já conheço, né? O bravo faz o dever de casa, faz a lição de casa direitinho, então ele faz as rondas diárias, já deve saber onde é que tem equipamentos, né? Aqueles equipamentos ou aquelas ferramentas que podem provocar acidentes, algum tipo de acidente, onde é que vai ter lá os espaços confinados, os trabalhos em altura. E o curso ele vai falar justamente disso, de você saber reconhecer o local de acidentes ali, onde você vai fazer o atendimento de uma vítima. Por que era importante conhecer o local da ocorrência? De acordo com o que eu tenho ali no ambiente, eu já posso me antecipar e saber o que eu vou fazer no atendimento, porque eu vou ter uma ideia do que poderia ter ocorrido com essa vítima com relação a danos. Aí eu observei ali equipamentos no entorno, tem um vazamento de líquido ou de gases ou não, foi uma queda, era um trabalho em altura, é um espaço confinado, houve colisão ali de equipamentos, de algum veículo, alguma coisa nesse sentido. Com isso, eu já tenho uma ideia de quais os possíveis traumas que pode ter ocorrido com essa vítima ou que ainda poderá ocorrer. De repente, essa ocorrência ainda pode estar em evolução. Eu tenho que ter também uma noçãozinha básica de anatomia, né? Não preciso fazer aí uma medicina na USP, ser um ortopedista, algo do tipo. Porém, a noção básica de anatomia, o bombeiro tem que fazer a lição de casa, filho. Tem que dar uma estudadinha ali, ou no caso, o curso, ele tem que dar uma ideia de qual que é a anatomia do corpo humano, né? Uma escola meio que mais ou menos vai confundir esse tema avaliação de vídeo praticamente como se fosse todo o curso de APH ou de primeiros socorros. E não é isso, né? Avaliação de vítima, aquela situação lá, você encontrou a vítima lá consciente, é claro, se você está verbalizando, vai conversar com ela, vai tentar entender, às vezes ela verbaliza, às vezes não, se ela está consciente, mas se ela está inconsciente, encontrou a vítima lá, você vai verificar se ela respira, tem pulso, tem batimento cardíaco, não tem, iniciando pela cabeça ali, se tem alguma coisa, algum dano, alguma coisa que possa ser identificado, já vai para a coluna cervical, o ombro posterior vai no tórax lá, grandes hemorragias ou não, membros superiores, não, membros inferiores, aquela correia. É claro que numa situação como essa, a avaliação ali tem que ser quase que simultânea, a avaliação primária e secundária, mas você não, você está tranquilo, aí você tem tempo, então, por favor, me ajuda aí, dá essa força, dá um like ou deixa o seu comentário. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E é como eu falei, nessa avaliação que foi feita, eu já vou procurar lá por hemorragias ou grandes hemorragias e ferimentos em tecidos moles. Às vezes está bem visível, às vezes não. E por falar em hemorragia, mais recentemente ela ganhou uma importância um pouco maior. Agora ela ganhou uma certa prioridade. E a reanimação cardiopulmonar, ou a RCP, ela vai ser aí aquele tema que muitas vezes é confundido, também é outro tema, mais um tema que algumas vezes é confundido como sendo o próprio curso de APH ou o curso de primeiro socorro se resumir a uma reanimação cardiopulmonar. Não é bem isso, né?
mas em algumas situações, inclusive, aí, talvez eu tenha até necessidade de algum equipamento ali no procedimento de atendimento de RCP, um DEA, por exemplo, e aí o DEA é aquilo, né? Às vezes o curso pode já te dar uma abordagem rápida ali, mas quase sempre as escolas vão oferecer o curso à parte, o de desfibrilador externo automático, um curso à parte do curso de APH. Olha que se tem um gásinho que faz uma diferença para nós, que dá aquele gás, é um tal de oxigênio. O que eu vou fazer no excesso ou na ausência dele, né? Então, estou lá com entre 21% e 17%, beleza, ok. Como é que esse gás trabalha dentro do meu organismo, ou no excesso dele, ou na ausência dele? O que vai acontecer? Então, eu preciso saber se eu vou utilizar algum tipo de equipamento, que equipamento que eu vou usar? Se eu vou utilizar e que equipamento eu vou utilizar, e se eu não tiver equipamento nenhum, na ausência também do equipamento, o pulo que eu vou dar aí para poder resolver essa situação. O curso chique, top, ele vai falar de oxigênio-terapia. Não dá para desconsiderar traumatismo jamais. O curso top, ele vai falar de traumatismo, então tem traumatismo pediátrico, traumatismo em idosos, gestantes, traumatismo específico ou traumatismo de extremidades. Aqui é um papo de bravo para bravo, né? Imagina-se que, se existir algum tipo de ocorrência ou algum acidente, vai provavelmente acontecer com fogo. Acredita-se que é fogo. Então, se é fogo, eu vou ter que saber lidar com queimaduras e emergências ambientais. Mas e aquelas situações em que existir um acidente aí com uma energia elétrica, por exemplo, né? Outro tipo de energia, uma energia ionizante, ou um excesso de calor, ou um excesso de frio. Tá, se eu encarei uma situação aí com fogo, ou algum tipo de energia, queimadura, o inverso também é possível, né? Então, afogamento. Vítimas de afogamento. Os colegas aí que trabalham como salva-vida em piscinas, ou mesmo no litoral em temporada, o que eu vou fazer com a vítima de afogamento? Emergências clínicas aí tem assunto até não querer mais, né? Abdômen agudo, diabetes, convulsão nem sei quantas já atendi. Vai ter emergências clínicas e respiratórias, lembra lá do oxigênio, a importância do oxigênio, sei lá, de repente aí um engasgo aí, uma manobra de Heinrich, emergências clínicas, por exemplo, com dor torácica súbita, acidente vascular cerebral, né, o AVC, e crise hipertensiva. Então, assunto em emergências clínicas é o que não vai faltar. E os animais peçonhentos, hein? A área urbana está bastante povoada aí, eu não sei se a gente invadiu o espaço deles, eles estão cobrando de volta, mas tem vários animais peçonhentos aí que, por falta de predador natural, o escorpião é um deles, né? Tem ocorrência de monte aí em área urbana, inclusive, né? Área que você acha que nem vai encontrar, vai ter lá de monte. Se a pessoa ingeriu intencionalmente ou não algum tipo de substância química ou orgânica que alterou o funcionamento ou que caracterizou algum tipo de distúrbio no funcionamento normal do organismo, aí nós temos uma intoxicação. É comum a gente associar sempre a intoxicação a produtos químicos, porém, então a pessoa não faz a menor ideia que ela não pode traçar, por exemplo, um camarãozinho e tal. Então, coitado, de repente começa a aparecer manchas vermelhas, começa a puxar o ar, começa a ficar difícil, aí a situação tá feia. E se de repente aquele guerreirinho lá que resolveu se adiantar, deu um balão lá no pai e na mãe, o bebezinho lá resolveu se antecipar e a mãe, antes de chegar no hospital, de repente resolve ter um parto. E aí? Ele vai ter que ter a noção de parto em um atendimento, no caso, pré-hospitalar. Agora a sua vítima pode ter algum tipo de necessidade especial, né? Pode ser um idoso, pode ter uma deficiência física, visual, auditiva, pode ter uma deficiência mental, pode ser um autista. Distúrbio de comportamento, sei lá, uma depressão, neurose, uma histeria, um alcoolismo exagerado, né? Ingestão de droga, um surto psicótico, não sei. Então é uma situação bem complicadinha aí que o bravão aí tem que estar preparado para saber lidar com essa vítima. Eu tive a oportunidade de participar em 2 palestras aí do Major Diógenes, né? E ele prepara militares para atender a
tentantes, ele chama de tentante, o que as pessoas popularmente conhecem como suicidas, né? Ele desenvolveu uma abordagem técnica para tentativas de suicídio. Então, nesse tema, ele diz que não, mas ele é a referência no assunto. E se você tiver uma oportunidade de ler o livro, uma ótima dica de leitura, tá? Ou se você tiver uma oportunidade de participar da palestra em si, excelente. O curso, só se você for um militar. Mas distúrbios de comportamento, um curso bom, excelente, não vai deixar passar em branco e vai abordar esse tema, inclusive. E se eventualmente foi uma situação em que houve muitas vítimas, tenho mais de uma vítima aqui, 2, 3, tem que ter uma espécie de triagem para ter por que não dizer, prioridade no atendimento. O que eu vou fazer? Porque alguma vítima pode ter a necessidade de um atendimento prioritário em relação à outra. A gente já fez praticamente tudo, né? Será que faltou alguma coisinha aí? Alguém aí arrisca alguma coisa que teria faltado? Exatamente. Se eu já fiz praticamente tudo, eu tenho a vítima que já foi atendida nesse local, fiz o meu atendimento pré-hospitalar, agora eu preciso saber o que eu vou fazer nesse exato ponto em que a vítima foi encontrada, em que eu fiz o atendimento, o que eu vou fazer para transportar. Então, qualquer movimentação mínima que seja, já é um transporte e eu preciso saber como é que eu vou fazer esse transporte, né? É numa prancha, é numa cadeira de roda, vai até um veículo, vai até uma ambulância, vai para um hospital. Agora acabou, não tem mais nada, é isso? Será? Não, opa, pera aí, vamos com calma. Você já fez tudo, mas aí para fechar bonitinho, com a cereja do bolo mesmo, você precisa fazer um relatório. Então você vai ter que saber direitinho lá, quando que eu fui chamado, qual que foi o horário, qual que era a data, para onde que eu fui, como é que estava o local, como é que estava a vítima, o que tinha de danos nessa vítima, quais os possíveis danos, o que eu fiz para diminuir as possibilidades de danos, como é que foi o transporte, as pessoas que estavam envolvidas, tudo. Você tem que ter detalhes, todos os detalhes em mãos e construir, fazer um relatório bem bonitinho, ou lá no seu livro, registros e relatórios da atividade do resgate que você fez. Deixe o seu like, compartilhe. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Obrigado mais uma vez pela visualização. Tamo junto. Até o próximo vídeo.